Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, não via a preocupação como um simples excesso de pensamento, mas como um sintoma de um conflito interno não resolvido. Em sua jornada para compreender a psique humana, Jung descobriu que grande parte da angústia e da ansiedade que sentimos diariamente não surge de causas externas, mas sim de batalhas travadas dentro de nós mesmos. Jung afirmava que o ser humano moderno sofre porque perdeu a conexão com sua alma. E essa desconexão dá origem a uma série de distúrbios, entre eles, a preocupação constante. Ele dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa frase resume o caminho que Jung propunha para acabar com a preocupação e olhar para dentro. A preocupação nasce quando tentamos controlar o que está fora do nosso alcance. Jung entendia isso como uma tentativa desesperada do ego de manter o controle, enquanto o inconsciente, que representa a totalidade do nosso ser, e busca nos levar a uma compreensão mais profunda da nossa existência. A mente preocupada está fixada no futuro, tentando antecipar perigos e falhas, mas isso só aumenta a tensão e o sofrimento. Segundo Jung, o primeiro passo para parar de se preocupar é reconhecer a origem interna desse estado. Não é o mundo que está caótico, mas nossa percepção interna dele. A realidade externa é, muitas vezes, um espelho do nosso mundo interior. Por isso, ao curar a si mesmo, você começa a ver o mundo com outros olhos. A preocupação é como um alarme disparado pela alma. É o inconsciente gritando que algo precisa ser olhado com mais atenção. E Jung nos convida a fazer justamente isso, e em vez de fugir da preocupação, ele propõe que a enfrentemos, que conversemos com ela, que entendamos o que ela quer nos dizer. Ao invés de reprimir as emoções e os pensamentos preocupantes, Jung encorajava a escuta profunda. Porque muitas vezes, por trás da ansiedade, há um desejo não realizado, uma dor não acolhida, uma sombra não reconhecida. E é aí que entra um dos conceitos mais poderosos da psicologia junguiana, a sombra. A sombra representa todas as partes de nós que rejeitamos, escondemos ou negamos. E essas partes, quando ignoradas, ganham força e se manifestam como preocupação, angústia ou até doenças físicas. Integrar a sombra, ou seja, trazer à luz o que está reprimido, é um caminho direto para a libertação da preocupação. Jung acreditava que a cura só ocorre quando há um encontro genuíno entre a consciência e o inconsciente. E esse encontro só acontece através da jornada interior e uma viagem para dentro de si mesmo. Nesse processo, o indivíduo deixa de projetar seus medos e anseios no mundo exterior e começa a reconhecer sua responsabilidade por sua própria realidade. Ao entender isso, o ser humano para de colocar a culpa em fatores externos e começa a se perguntar: o que isso está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Essa pergunta é essencial para quem deseja parar de se preocupar. Porque ela muda o foco da vítima para o protagonista. A técnica da imaginação ativa, criada por Jung, é uma ferramenta poderosa para lidar com a preocupação. Em vez de fugir dos pensamentos inquietantes, você os confronta em um estado consciente. Visualiza o que te aflige, conversa com seus medos, dá voz à sua ansiedade. Isso pode parecer estranho, mas Jung viu em milhares de pacientes que esse simples ato de ouvir o inconsciente traz uma paz profunda. Outro conceito fundamental é o processo de individuação e o caminho para se tornar quem realmente se é. Jung via a preocupação como um sinal de que você está vivendo de forma desconectada da sua essência. Muitas vezes nos preocupamos porque estamos tentando atender expectativas que não são nossas. Estamos tentando seguir um caminho que não ressoa com nossa alma. A individuação é o retorno ao centro. É o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, entre o ego e o self. E quando esse equilíbrio começa a acontecer, a preocupação perde força, porque você não está mais lutando contra si mesmo. Você está em harmonia com quem realmente é.
A confiança que brota da individuação não é baseada em certezas externas, mas em uma profunda convicção interior. É saber que, independentemente do que aconteça, você será capaz de lidar com a vida. E é exatamente isso que tira o poder da preocupação e a consciência de que você é maior do que os problemas que enfrenta. Jung nunca acreditou em eliminar emoções. Ele acreditava em transformá-las. A ansiedade, para ele, era uma energia psíquica mal direcionada. Se redirecionada com consciência, essa mesma energia poderia se transformar em criatividade, intuição e força interior. É preciso aprender a escutar os sintomas da alma. Quando você se preocupa demais, sua alma está tentando chamar sua atenção. Está dizendo: pare. Olhe. Sinta. Mas, muitas vezes, preferimos ignorar esse chamado e seguir no piloto automático, o que só alimenta a angústia. O segredo de Jung para parar de se preocupar não era controlar o mundo, era compreender a si mesmo. Porque o autoconhecimento gera confiança. E a confiança interna elimina a necessidade de controle externo. Uma das práticas mais recomendadas por Jung era o registro dos sonhos. Os sonhos são mensagens diretas do inconsciente. E muitas vezes, revelam de forma simbólica o que está por trás das nossas maiores preocupações. Ao interpretar os sonhos, você começa a perceber padrões, desejos ocultos, feridas não curadas, e isso traz clareza. Com clareza, vem o alívio. Jung também recomendava o contato com a natureza, com o silêncio, com o tempo longe das distrações. Porque é no silêncio que a alma fala mais alto. A mente agitada se acalma quando encontra espaço para respirar. A preocupação nasce no ruído. A paz nasce na escuta. Transformar a ansiedade em sabedoria é um processo. Mas é possível. E tudo começa com a decisão de não fugir mais de si mesmo. De encarar as perguntas difíceis. De se permitir ser vulnerável. Porque a verdadeira força não está em parecer forte, mas em conhecer suas fragilidades e ainda assim caminhar. Para Jung, a vida com propósito é a cura definitiva da preocupação. Quando você encontra sentido no que faz, nos seus relacionamentos, nos seus valores, a mente para de girar em círculos. O vazio existencial dá lugar à presença. E a presença é o antídoto mais poderoso contra a ansiedade. A preocupação nasce do medo do futuro. O propósito nasce do comprometimento com o presente. Jung dizia que o maior problema do homem moderno era ter perdido o contato com os mitos e as histórias arquetípicas que davam sentido à existência. Recuperar esse contato é reconectar-se com algo maior, com o mistério da vida. É entender que você não está aqui por acaso. Que sua vida tem um significado. Viver com propósito não significa ter todas as respostas. Significa estar em busca. Significa aceitar que a vida é um processo, não um destino final. E isso traz alívio. Porque tira o peso da perfeição e nos convida à autenticidade. Jung acreditava que todos nós temos uma centelha divina, um self interior que guia nossa jornada. Quando ouvimos esse chamado, deixamos de ser reféns da preocupação. Passamos a confiar no fluxo da vida. Ele nos ensinou que o sofrimento é um convite à transformação. Que cada preocupação é uma porta para o autoconhecimento. E que, ao atravessá-la com coragem, descobrimos um mundo de paz, força e significado. Portanto, o segredo de Carl Jung para parar de se preocupar para sempre não é um truque mental. É um caminho de reconexão. É lembrar quem você é. É se permitir sentir. É integrar o que foi rejeitado. É viver com alma. E quando você vive com alma, a preocupação desaparece. Não porque o mundo ficou mais fácil.
mas porque você ficou mais inteiro.